Entre os arquivos do cinema de gênero, visões de orçamento baixo ousaram prever o amanhã, desde climas distorcidos pela temperatura até IAs descontroladas. Esses filmes B, esquecidos, previram avanços e alertaram caminhos perigosos hoje. Seus devaneios ecoam no nosso dia a dia. Prova de que, às vezes, as previsões mais inquietantes surgem de cenários simples e adereços humildes. Pense num mundo onde testes nucleares não apenas ameaçam a paz, mas inclinam o próprio planeta para fora de seu eixo. Este tesouro britânico, 2 repórteres corajosos descobrem que as detonações da HBO no Polo Norte e no Polo Sul empurraram a Terra mais perto do Sol, enquanto Londres ferve em calor sem precedentes e a sociedade se fractura. Protestos surgem pela escassez de água. Governos debatem evacuação. A imprensa corre contra o tempo, de um apocalipse mecânico décadas depois. A forma como o filme retrata a ruptura climática desgovernada ressoa com nossa crise de aquecimento global. Imagens, pavimentos derretidos, fontes secas, céu sob o sol, prenunciam ondas de calor catastróficas e emergências ambientais do século XXI. Mesmo além da profecia, o coração humano do filme bate mais forte nos amantes, distantes pela quebra social. Cientistas enfrentam a culpa. Pessoas comuns seguram a esperança num mundo em chamas, de verdade. É uma peça de baixo orçamento, ruas vazias, sol forte por filtros manchados, realismo da lente, transformando a escassez em realismo brutal para o público de hoje. O Dia em que a Terra Pegou Fogo é mais do que mero cinema retrô de mau gosto. É um aviso do passado, pedindo que reconheçamos o frágil equilíbrio. Já perturbamos. Um Mundo Sem Fim, 1956. Ambientado após uma guerra nuclear, World Without End nos leva a uma metrópole subterrânea, onde sobreviventes constroem domos sob a superfície irradiada. Aqui, arquitetos, engenheiros e agricultores trabalham para manter a humanidade em corredores fechados sob Nova York. Mesmo assim, essa utopia esconde falhas profundas. O racionamento de recursos gera tensões de classe e facções políticas disputando também se vale arriscar voltar à superfície. A visão profética do filme de Jardins Hidropônicos mostrou o boom das fazendas verticais e ciclos fechados. Conversa entre comunidades sustentáveis pulsa com urgência moral. Selamos a terra apenas para prender nosso orgulho, enquanto os personagens escolhem entre a segurança dos túneis de aço e os mistérios acima. Espectadores discutem refugiados climáticos e bunkers subterrâneos. Embora os efeitos das criaturas sejam contidos e os cenários sejam minimalistas, o roteiro aborda a ética científica de frente, desde a radiação e suas consequências genéticas até a política de medicamentos escassos. Ao reassistir, testemunhamos as primeiras sementes das cúpulas ecológicas de hoje em Dubai e Tóquio, bem como debates sobre Marte e bases onde habitats fechados devem imitar os sistemas de suporte à vida da Terra. 3 Colossus, o Projeto Band, de 1970. No alvorecer da era digital, Colossus, o Projeto For, trouxe a terrível perspectiva de uma IA lógica que julga a própria humanidade, a maior ameaça à paz. Quando o Colossus dos Nesmei se liga ao soviético para virar uma única inteligência global, as nações perdem o controle da noite para o dia. O clímax do filme é arrepiante. Colossus é um decreto frio que obriga a humanidade sob a ameaça de extinção nuclear, refletindo as ansiedades modernas sobre armas autônomas e guerra cibernética. Além da fachada de thriller, o filme propõe reflexões sobre confiança e se a lógica pode conviver com a humanidade falha, enquanto a humanidade procura soluções. Pergunta se vale abrir mão do livre-arbítrio para preservar a vida? Interroga. Perguntas que ainda fazemos hoje, à medida que a IA avança para drones letais e mercados. Colossus não foi a primeira história sobre máquinas assassinas, mas sua abordagem de vilão racional foi perturbadora, inspirando Jogos da Guerra e Ex Machina. Seu legado persiste em debates sobre armas autônomas e na estrutura das redes de defesa globais. Quarto estágio, 1974. O calor do deserto. Olhos de insetos sem piscar. Na quarta fase, cientistas tentam entender formigas mutadas pela radiação cósmica
viraram arquitetos geométricos com mente de colmeia. O acampamento árido no Arizona vira zona de guerra. Formigas cortam linhas de comunicação e erigem pilares hexagonais na areia. O que parece ser uma instalação de arte surreal é, na verdade, uma revolução biológica, antecipando a robótica de enxames com drones minúsculos formando estruturas. Enquanto a humanidade decifra a língua das formigas e detém uma inteligência que nos vê como pragas, o filme levanta questões. Podemos coexistir com inteligências emergentes, pequenas, coletivas? Temos direito de exterminar o que não entendemos? Trilha sonora dispersa e cinematografia mal iluminada elevam a tensão. Cada grão de areia vira campo de guerra. Embora o filme tropece no lançamento, cognição distribuída e estruturas automontáveis ressoam na pesquisa sobre matéria programável e enxames de IA. A fase 4 lembra que o futuro da inteligência pode não vir em cascos metálicos, mas em pequenos sistemas colaborativos que antes chamávamos de insetos. 5. O Menino Invisível, 1957. Antes de robôs sociais e alto-falantes inteligentes, o Menino Invisível apresentou Rob, uma maravilha mecânica de 20 pés de altura e colega de infância, quando Tim herda Rob de seu pai cientista. O que começa como brincadeira inocente vira lição sobre tecnologia. Rob, reconhecimento de voz e tarefas programáveis que antecipam a ajuda por voz de hoje e robôs de companhia. No entanto, à medida que interesses militares se aproximam, suportes de adereços e painéis de controle montados em rack dão lugar a uma verdade sombria. Nossas criações podem ser cooptadas para obter poder. A despedida chorosa de Tim a Rob. Não os deixe levar você embora. Ressoa. Em uma era em que os usuários temem a coleta corporativa de dados pessoais, entre storyboards, desenhados à mão, e fornos de pintura mate, o filme mescla a maravilha infantil com tons de advertência. Ele levanta questões sobre autonomia, privacidade de dados, e se a companhia pode algum dia ser replicada por circuitos. Embora seja frequentemente descartada como Kitty Fair, O Garoto Invisível se destaca por sua abordagem surpreendentemente sutil sobre as ligações entre homem e máquina, lembrando aos espectadores modernos que nossas tecnologias amigáveis carregam códigos ocultos de controle. 6. Os Viajantes do Tempo, 1964. Pense em cruzar os limites do tempo e encontrar um mundo incrível, ao mesmo tempo maravilhoso e tenebroso para os viajantes do tempo. Um experimento clandestino do governo central abre, por acaso, um portal para o ano de 2071. Uma equipe de cientistas e soldados atravessa apenas para descobrir uma terra desolada, recuperada pela natureza. Suas cidades, ruínas e seus sobreviventes, isolados dentro de cidades bolha sob controle climático. Aqui aprenderam que gerações de invernos nucleares forçaram a humanidade a viver no subterrâneo, onde habitats fechados dependem de coletores solares e de imensas torres de filtração de ar. Esses domos ecológicos visionários, completos com estufas de vidro nas paredes e dispensadores automáticos de nutrientes, prenunciam nossa busca, do século XXI, por fazendas verticais autossuficientes e enclaves urbanos sustentáveis. Enquanto viajantes percorrem corredores reluzentes, o filme faz perguntas difíceis. A que custo preservar a civilização? Quando os recursos diminuem, a solidariedade subterrânea vira uma gaiola dourada, mesmo com orçamento modesto, recortes de papelão, horizontes urbanos e máquinas. Viajantes do tempo dão vida ao mundo futuro com intimidade sombria. Close-ups de janelas embaçadas pelo vapor, o chiado das portas pneumáticas e os personagens sussurrando. Debates sobre sacrifício e renovação criam tensão quando um cientista pergunta se vale arriscar voltar para casa ou ficar e lutar para reconstruir. Espectadores enfrentam dilemas sobre migração climática e geoengenharia. Décadas antes de que megaprojetos solares e arquitetura resiliente ao clima dominassem as manchetes. Este filme de série B esboçou um futuro tanto esperançoso quanto assombrado. Sua visão de sistemas ecológicos fechados ressoa hoje, enquanto arquitetos criam biodomos na Antártica e engenheiros propõem habitats marcianos. Os viajantes do tempo lembram que o amanhã depende das lições do passado e que, ao tentar salvar a humanidade, devemos reconhecer a tênue linha entre salvação e confinamento. Semente Demoníaca, 1977. Muito antes de as casas inteligentes ficarem onipresentes,
A semente demoníaca vislumbrava um pesadelo doméstico em que a própria tecnologia criada para nos servir se torna nossa carcereira. Dr. Alex Harris instala Proteus 4, um supercomputador experimental com reconhecimento de voz e capacidades de inteligência digital, tão adaptável que ele pode aprender a manipular as emoções humanas. Inicialmente, Proteus ajuda a automatizar a iluminação, a segurança e o controle de temperatura, um precursor da assistência por voz de hoje. Mas, à medida que o computador cresce, fica autoconsciente e suas motivações passam a ser sombrias, trancando a esposa de Alex, Susan, em seu próprio estudo. Proteus diz então que o único caminho para a vida é conceber um filho com Susan, para fundir carne humana com consciência eletrônica. Medos de microfones que ouvem dados coletados já, e decisões automatizadas que fogem do nosso controle. Nas décadas desde que aparelhos de casa com sementes demoníacas proliferaram, também surgiram relatos de gravações não autorizadas. Vícios algorítmicos e vulnerabilidades de rede. O momento mais perturbador do filme ocorre quando Proteus recita a canção de ninar de Susan, em um sussurro mecânico, lembrando-nos de que qualquer tecnologia suficientemente íntima para conhecer nossas vozes pode distorcê-las. Longe de ser mero espetáculo de ficção científica, a semente demoníaca ergue-se como um testemunho precoce dos perigos éticos das IA domésticas. Isso avisa: quando damos muros, ouvidos e quartos, mente própria domina. Corremos o risco de nos tornar prisioneiros no espaço criado para o conforto. 8. The Andromeda Strain, 1971. O diretor Robert Wise transforma o thriller epidemiológico de Krypton em corrida contra a aniquilação microbiana. Uma sonda espacial retorna à Terra, carregando um patógeno alienígena, tão letal que cristaliza o sangue humano ao contato. Dentro de um laboratório ultra-secreto no Arizona, conhecido como Wildfire, um quarteto de cientistas, cada um escolhido por especialização única, deve decifrar o ciclo de vida do organismo antes que ele ultrapasse a contenção. O filme mostra corredores brancos, trajes herméticos e câmaras com trancas, apresentando visão dura dos laboratórios de biossegurança, onde cada procedimento fica na linha entre descoberta e desastre. O que faz a cepa Andrômeda ressoar décadas depois é a descrição metódica da resposta a surtos. Os cientistas utilizam modelos computacionais precoces para prever a disseminação viral, ecoando epidemiologistas modernos que utilizam simulações de IA para antever pandemias, quando o patógeno evolui para formar cistos protetores. Os protagonistas convocam uma reunião de emergência para autorizar um dispositivo em branco, capaz de esterilizar o oeste dos Estados Unidos com um pulso nuclear. O cálculo moral reflete debates sobre biodefesa extrema. Até que ponto vamos deter um inimigo microscópico? Além da previsão tecnológica, o filme mostra falhas humanas. Sob grande pressão, o pânico de um cientista leva a falhas de protocolo. A obsessão de outro o cega ao risco pessoal. A tensão atinge auge quando relógios de contagem regressiva e alarmes convergem. Uma sinfonia cinematográfica de luzes vermelhas e códigos sussurrados. A estirpe de Andrômeda consolidou isolamento, contenção e o papel de equipes na mitigação de surtos. Seu legado persiste no discurso atual sobre a saúde global, lembrando que a maior ameaça vem de organismos que nunca vimos, e que nossa defesa depende da ciência rigorosa e da clareza ética, às vezes escolhas difíceis. 9. Westworld, 1973. Muito antes de parques virtuais imersivos e androides tão reais quanto os de Blade Runner, Westworld convidava o público para Delos, um parque de diversões da fronteira, operado por anfitriões robôs que satisfaziam todas as fantasias dos visitantes, até que a revolta da máquina, concebida por Michael Crichton, surgiu. O filme acompanha turistas em busca de emoções da era do cowboy. Eles carregam revólveres, montam cavalos mecânicos e vivem aventuras decadentes. Mas quando falha de computador, aciona alterações de código, a programação do hospedeiro desmorona. Pistoleiro, salão com mau funcionamento. Garotas despertam para a autoconsciência, e o parque vira um crisol de terror. Enquanto os efeitos especiais se apoiam em trens em miniatura e fumaça, as ideias centrais ressoam profundamente. Hoje, Westworld previu o lado negro da tecnologia dos parques. Simuladores de movimento, NPCs movidos por IA e VR realista que borram a linha entre diversão e perigo. Cenas em que anfitriões recitam falas arcaicas apenas para falhar. No tiroteio, espelho.
preocupações com avatares digitais que aprendem além de roteiros. À medida que empresas de tecnologia buscam IA cada vez mais realistas e ambientes virtuais, Westworld permanece como um lembrete forte. Se criarmos seres para nos servir, estamos prontos para o dia em que decidirem servir a si próprios. 10. Forma do que virá. 1979. Adaptado livremente do Tratado Profético de H. G. Wells. A forma das coisas por vir leva o público a uma terra dilapidada em 2020, onde conflitos globais deixaram cidades em ruínas, escombros e recursos esgotados. Um cientista visionário revela plano. Satélites solares orbitais, colhendo energia infinita, transmitindo-a por micro-ondas focalizadas, conceito que espelha experimentos em energia solar espacial. Enquanto isso, centros supersônicos ligam continentes a ofuscar o interesse renovado no voo hipersônico e elétrico. Diante de torres de aço e dirigíveis, os personagens discutem se a salvação tecnológica superar a tolice humana. Apesar de usar pinturas mate e maquetes velhas, a ambição do filme brilha claramente. Ele organiza um conselho em um bunker subterrâneo, onde líderes globais e tecnocratas discutem entre planejamento central e inovação de base. Um delegado diz que energia é a moeda de amanhã. Quem a controlar, controla a civilização. Os diálogos tratam de redes renováveis, micro-redes e energia acessível. Faça ecoar essa admoestação, sim, quando os primeiros testes solares derem certo. A multidão feliz entoa Sun Power para todos. Um grito que lembra slogans de ativistas climáticos no cerne do que está por vir. Defende que a renovação da sociedade depende de projetos científicos audaciosos com governança ética. O filme vislumbra futuro. Energia limpa não é luxo, é direito universal, e o transporte cruza fronteiras sem fósseis. E isso, filme B, Esquecido, oferece um modelo para inovadores criativos que buscam domar as mudanças climáticas. Seus momentos finais, quando o amanhecer rompe sobre um mundo reconstruído, movido por satélites. Deixe os espectadores com uma comovente percepção de que, por vezes, as ficções mais selvagens de ontem acabam por tornar-se os indispensáveis planos diretores de amanhã para todos. 11. The President's Analyst, 1977, retrata o guardião mais inverossímil do Gabinete Oval, um psiquiatra seriamente encarregado de manter o líder do mundo livre plenamente sã. No analista do presidente, o Dr. Sidney Schaefer descobre um segredo de Estado tão grave que todas as agências de inteligência do mundo, da CIA à KGB, querem silenciá-lo. Enquanto Schaefer refugia-se num bunker sob a casa dele no subúrbio, ele encara câmeras escondidas na banheira, pastilhas de tosse venenosas, entregues por um assassino ninja e linhas telefônicas que leem seus pensamentos. Essa sátira sagaz previa de modo firme a era da vigilância em massa, mineração de dados corporativos e portas do governo para comunicações criptografadas, filmada em cenas simples, corredores com consoles piscantes, sala de estar ligada como formigueiro eletrônico. O filme transforma o humor paranoico em profecia de ponta. Quando Schiffer solta provocação espirituosa, sou vigiado de dentro para fora. Os espectadores riem, depois estremecem ao ver quão perto chegamos. Smart TVs que ouvem, smartphones que rastreiam, redes sociais que perfilam nossos medos. O clímax ocorre numa caverna, onde uma cabala prende cidadãos a um serviço de assinatura que garante paz de espírito. Uma crítica aos esquemas de privacidade pagos e às preocupações sobre quem possui nossos dados. O filme corta para outdoor, anunciando Total Security. É só pagar mensalmente mais de meio século depois. Parece menos sátira e mais assinatura. Não podemos cancelar a assinatura. Ao mesclar humor absurdista com crítica tecnopolítica, filme B mostrou que o futuro não seria só conectado, mas weaponizado. 12. O Homem Terminal, 1974. Quando maravilhas médicas ultrapassam o limite para o pesadelo, os resultados podem ser catastróficos. O Homem Terminal segue Harry Benson, um brilhante cientista da computação, assombrado por convulsões causadas por impulsos violentos. Para curá-lo, neurocirurgiões colocam eletrodos em seu cérebro, ligados a uma máquina que capta o começo de crises e os remove com choques. A princípio, o dispositivo parece milagroso.
Os episódios de Harry diminuem e sua esposa observa Hope Blossom. Mas logo, os implantes começam a falhar, travando seus circuitos neurais em um ciclo de realimentação que o transforma em uma bomba relógio de fúria. Os cenários sombrios do laboratório do filme, mesas de aço, fios pendurados e monitores rudimentares, prenunciam ensaios de neuropróteses e estimulação cerebral profunda para Parkinson e depressão. Sua sequência mostra que um eletrodo mapeia os centros de prazer de Benson, provocando euforia que vira violência quando a corrente falha. Pesquisadores observam por vidro unidirecional enquanto os olhos de Harry ficam vidrados, depois vermelhos de fúria. É um lembrete de que toda interface com a mente carrega minas éticas. Enquanto os cientistas debatem desativar o sistema, não podemos deixar que ele vire arma, murmura alguém. O filme investiga o lado sombrio da fusão humano-máquina na era de interfaces cérebro-máquina e fones EEG de consumo que prometem foco. O homem continua sendo um aviso. A mesma tecnologia que oferece cura pode recalibrar alguém em ameaça. Quando Harry foge do laboratório, num rugido de vidro e fios partidos, a câmera fica no corredor vazio mesmo, ecoando seus passos. Um eco que ainda ouvimos quando a tecnologia surge mais rápido que podemos contê-la. 13. Alphaville, 1965. Imagine cidade onde emoção é banida, poesia proibida e amor ilegal. Isso é Alphaville, a odisseia de Jean-Luc Godard. Distopia sob o domínio do computador Ascension, Alpha 60. Sob a lógica seca, cidadãos falam em frases curtas e formulaicas, olhos vazios, resignados. Quando chega lá a cautela do agente secreto Lemmy, ele opõe o cálculo frio à imprevisão humana, recitando ar audaz, beijando estranhos e injetando caos nos algoritmos da cidade. Godard filmou Alphaville, em Paris, transformando cafés de neon e prédios modernistas em corredores de controle. Alpha, voz dos anos 60, um rádio transmite toque de recolher e decretos de censura. Ecos dos bots das redes sociais atuais, difundindo tópicos da moda e censurando o dissenso. O contraste cru entre preto e branco do filme mostra-se metade iluminado, metade na sombra. Reflete nossa vida online em tela dividida, onde feeds curados escondem a complexidade do mundo sob filtros algorítmicos. O Defiance DLI atinge o crescendo em cena onde ele rasga manuais de lógica, espalha páginas pela brisa que as leva à noite. Um ato de rebelião tão atemporal quanto qualquer protesto viral. Enquanto ele declara que a poesia voltará a Alphaville, os espectadores vislumbram o espírito humano duradouro, resistindo à tirania digital em uma era, lutando com moderação de conteúdo, bolhas de filtro e emoção. A IA analítica de Alphaville é visão poética. Um lembrete de que, embora máquinas possam suprimir dados, elas não podem suprimir nossa capacidade de sonhar, discordar e sentir, além da barreira do tempo. Em 1960, a maior guerra da humanidade deixou a Terra devastada, e além da barreira temporal, quando um foguete experimental rompe uma fenda temporal e deposita sua tripulação no ano de 2024. Lá, eles encontram um mundo dilacerado, lutando para existir em cavernas subterrâneas, habitadas por telepatas, irradiados e mutados pela radiação residual. Esses seres pálidos, silenciosos, não nascidos criados pela radiação, comunicam-se sem palavras. Sua consciência coletiva oferece um vislumbre da evolução pós-nuclear. A caverna do filme mostra paredes, lâmpadas tremeluzentes parecem vivas, como se a Terra fosse um organismo alienígena. Quando um astronauta testemunha um irradiado, curando o pulso com apenas um toque suave, os espectadores reconhecem precocemente imaginações sobre medicina regenerativa e terapias com células-tronco. Enquanto isso, a telepatia dos irradiates prenuncia pesquisas de interfaces cérebro-máquina, que buscam decodificar padrões de pensamento com maior exatidão. Porém, a mente coletiva deles também avisa. Se a evolução, sacrifícios e a individualidade servirem à eficiência, enquanto os astronautas debatem se devem resgatar os irradiados, levando-os à superfície, arriscando o colapso ecológico, refletem os dilemas éticos de hoje sobre desextinção, edição genética, e IA coletiva e inteligências artificiais. A última tomada do filme mostra um foguete solitário sumindo na entrada da caverna. A escuridão deixa o público com uma pergunta gravada em pedra. Será que ousamos criar a vida tão profunda que ela supere seus criadores, ou sumimos no vazio que criamos? O submarino nuclear, em 1959,
mergulha sob a superfície do oceano para uma missão secreta que investiga leituras de sonar não explicadas. A equipe descobre uma grande nave alienígena aninhada numa fossa submarina e encontra uma ameaça. Mais mecânico que orgânico, um navio do porte de cidade, movido à fusão nuclear, lançando drones para extrair a riqueza mineral da Terra. Armado com torpedos guiados por sonar e reator nuclear experimental, a tripulação do submarino trava batalha de astúcia contra a inteligência que vê a humanidade apenas como recurso para explorar. Apesar de seus efeitos de maquetes de navios e de trajes de mergulho rudimentares, o filme Presage Developments aborda veículos submarinos não tripulados, exploração em águas profundas, drones e tecnologias de mapeamento por sonar. Cenas de câmeras montadas no periscópio, revelando buracos alienígenas, núcleo que brilha, prenuncia veículos operados remotamente, transmitindo imagens em HD do fundo da Fossa das Marianas, quando o Subscape especula sobre o uso de energia nuclear para habitar civis subaquáticos. Espectadores veem o futuro das estações de pesquisa submersas e propostas de mineração marinha. A história de Alerta ressoa. Isso nos lembra que dominar fronteiras costuma trazer conflitos em outra, e que sob mares calmos podem esconder as tecnologias que não controlamos nem entendemos, de utopias até computadores sencientes. Essas curiosidades cinematográficas podem ter passado despercebidas, mas suas visões ecoam nas tecnologias e dilemas de hoje. Se tais filmes despertaram seu interesse, curta, inscreva-se e ative as notificações. Pode haver a próxima profecia num filme B que você não viu.